Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que exatamente cada palavra significa. Entendendo isso e sabendo diferenciar cada um desses termos, fica muito mais fácil entender o que muda com o início das transmissões digitais. O que exatamente quer dizer cada um desses termos? Vamos lá. HD. O termo HD nada mais é do que a abreviação de High Definition, o que em português traduzimos para alta definição. Esse termo se refere ao tamanho e à resolução da imagem. A imagem HD tem um tamanho sensivelmente maior do que o que estamos acostumados a ver. Hoje assistimos na TV a filmes com 720 por 486 linhas contra 1920 por 1080 linhas da imagem HD. Existem outros formatos de imagem melhores e ainda maiores do que o HD, como o 2K e o 4K, que são mais utilizados para finalização e exibição em cinema, numa tela bem maior do que a das nossas casas. No entanto, o que é importante entendermos é que uma imagem HD nada mais é do que uma imagem grande, ou seja, em alta definição. Outra coisa é a HD-CAM, um dos formatos de fita usados para captação e gravação em alta definição. A HD-CAM é como qualquer outro formato de fita que nós estamos acostumados a trabalhar no nosso dia a dia. Essa fita, que tem o mesmo formato físico de uma beta digital, por exemplo, pode ser usada tanto para captação em uma câmera HD-CAM quanto para copiagem em uma máquina HD-CAM. É simples. A HD-CAM é uma fita que tem qualidade o suficiente para gravarmos nela imagens de alta definição. Mas esse não é o único suporte para imagens de alta definição. Nós podemos captar em alta definição diretamente para discos rígidos de memória, como aqueles que temos no nosso computador. Existem outros formatos de mídia que também têm memória o suficiente para gravar e rodar imagens de alta definição, como a XD-CAM, que nada mais é do que um pequeno disco óptico com a forma de um disquete moderno. Podemos gravar também em outros discos ópticos, como as novas mídias de Blu-ray e HD-DVD, além de usar as novas memórias de estado sólido, que são parecidas com os cartões de memória das máquinas fotográficas digitais. Podemos inclusive gerar um arquivo, como os QuickTimes e MPEGs que estamos tão acostumados, com imagens de alta definição. Por último, a TV digital nada mais é do que um sinal que permite, através da compactação de dados, o tráfego de mais informação com mais qualidade, como as tais imagens de alta resolução. Antes, as antenas das emissoras transmitiam sinais analógicos que eram recebidos pelas nossas antenas em casa e convertidas para imagem e som. Esse sinal sofria uma série de interferências, como os nossos conhecidos fantasmas, ruídos, e era sujeito a certas limitações na transferência de dados. Agora, o sinal digital, quando não sofre nenhum tipo de interferência, chega à nossa casa com a mesma qualidade que foi transmitido. Esse sinal pode ser recebido em qualquer lugar dentro da área de cobertura, desde que haja um receptor que capte esse sinal e o transforme em som e imagem. Além disso, a TV digital vai permitir mais interatividade, já que seremos capazes de, além de receber mais dados, transmitirmos dados para as emissoras via internet ou linha telefônica, interagindo com o receptor. O que muda para as agências? Criativamente, muita coisa pode mudar. As novas funcionalidades da TV digital, disponíveis em um futuro próximo, vão permitir maior interatividade entre os anunciantes e o público. Além disso, o alcance possibilitado pela portabilidade desse novo sistema vai atingir um público ainda maior. Quanto ao processo, muda um pouquinho menos. Para aproveitarmos esse aumento de qualidade, a gente deve passar por uma reavaliação e, portanto, reeducação no que diz respeito aos prazos de execução e custos dos projetos finalizados em HD. Imagens de alta resolução são 6 vezes maiores do que as imagens estándar. Portanto, de uma maneira bem simplória, nós podemos dizer que o cálculo para o processamento dessas imagens, o chamado render, leva 6 vezes mais tempo do que o que estamos acostumados. Além disso, o processo requer máquinas mais robustas para manipulação e processamento de imagens tão grandes. O que também ocorre é que pequenos detalhes antes mal percebidos, como recortes mal feitos ou retoques feitos às pressas, vão ficar muito mais evidentes em uma imagem com mais resolução. Isso quer dizer que trabalhar em alta definição, além de utilizar um tempo maior de execução, exigia um investimento maior em equipamentos de última geração, o que, por sua vez, refletirá em uma nova política de preços. A possibilidade de uma melhor qualidade de imagem vem junto com uma maior responsabilidade nesse processo.
A qualidade ou a falta dela em um processo de produção ou pós-produção de um filme vai ficar muito mais evidente na TV digital. Tecnicamente, não muda quase nada. Dentro da estrutura e rotina de uma agência, não há necessidade de envolvimento com as questões técnicas necessárias para se produzir e finalizar um filme em alta definição. Entende-se que essa responsabilidade e, portanto, preparação deve ser assumida pelos fornecedores das agências, como as produtoras e finalizadoras. Perguntas e respostas. Se eu tenho parte do meu material standard e parte em HD, eu posso finalizar e veicular em alta definição? Sim, pode. Basta na finalização fazer com que todo o material tenha o mesmo tamanho, 1920 por 1080, e formato 16 por 9 de imagem. É evidente que a imagem standard 720 por 480 vai ter de ser ampliada e por isso vai perder um pouco da qualidade se comparada à imagem em alta definição. No entanto, não basta ampliar. Existem algumas técnicas e filtros que podem ser usados para suavizar essa diferença, simulando uma pequena melhoria na imagem e diminuindo assim o pulo de qualidade entre os dois materiais. E os filmes que já estão veiculando nas emissoras e continuarão veiculando depois do início da transmissão digital? Eu devo refinalizar em HD? Não necessariamente. Essa é uma decisão da agência, e uma possível troca depende da negociação desta com as emissoras. No entanto, só valeria a pena qualquer tipo de troca de material agora, caso a agência opte por passar a veicular seu filme em 16 por 9 e alta definição, 1920 por 1080. Esse seria o caso da agência querer refinalizar o filme para que ele seja transmitido em uma resolução maior, portanto com mais qualidade. Isso envolve retelecinar, refinalizar, se houverem efeitos, refazê-los, reaplicar letreiros, etc. Tudo com mais resolução. Talvez seja uma escolha estratégica da agência para que os filmes dos seus clientes não estejam colados a filmes com resolução bem maior, tornando a diferença de qualidade uma vantagem competitiva. Vale julgar, portanto, junto ao anunciante, como, quando e quanto se quer investir. Eu preciso mudar o aspecto de 4x3 para 16 por 9 dos materiais que eu já entreguei? Não. Como eu disse anteriormente, qualquer mudança só é válida caso se opte por refinalizar tudo em HD. Modificar o filme apenas para o formato 16 por 9 com a mesma qualidade já existente só piora a situação. Na transmissão analógica, ele fica com tarjas em cima e embaixo. Na transmissão digital, além dessas tarjas, ele ficaria também com tarjas laterais, diminuindo sensivelmente o tamanho da imagem na TV, com uma moldura preta em volta de toda a imagem. Esse é o caso dos filmes já finalizados com tarja que serão exibidos na transmissão digital. Se não modificarmos nada, os filmes que costumamos finalizar ficarão como costumamos ver na transmissão analógica. E na transmissão digital, o filme em 4x3 será visto com barras nas laterais. Eu devo finalizar duas versões, uma standard e outra HD? Não, as versões têm que ser idênticas. Caso tenhamos finalizado o filme em alta definição, nós devemos entregar duas cópias em formatos diferentes apenas. Não poderá haver nenhuma diferença de conteúdo entre elas, apenas a diferença de resolução e formato já esperadas. As emissoras nunca aceitam materiais que não sejam idênticos nas suas versões HD e Standard. Isso ocorre para se garantir que nunca se deixe de ver, independente do tipo de TV e visualização escolhida pelo telespectador, nenhuma informação necessária ao anunciante, como logos e letreiros, por exemplo. Nesse caso, durante a finalização, nós precisamos nos preocupar em enquadrar as informações primordiais, tais como letreiros, logos, produtos e até o acting da cena, dentro de um safe area menor, que portanto atenda aos dois formatos, 16 por 9 e 4x3. Essa preocupação se justifica porque vai haver uma grande parcela da população que vai comprar o equipamento conversor digital, set-top box, mas vai continuar utilizando uma televisão 4x3, ou seja, quadrada. Nesse equipamento, ele vai ter duas opções de enquadramento. Ver a imagem HD em formato wide, ou seja, com tarjas em cima e embaixo, ou ver a imagem HD reenquadrada, preenchendo com imagem a totalidade da sua tela e perdendo as laterais. Nesse último exemplo, caso os letreiros e logos fossem colocados fora da área de safe 4x3, eles não seriam vistos pelo telespectador, por isso a proibição. Caso tenhamos finalizado o filme em standard, nada muda. Continuamos a mandar uma beta SP ou beta digital para a emissora. Nesse caso, ao veicularem pela transmissão analógica,
tudo vai ocorrer como costumamos ver. No caso da transmissão digital, utilizando esse material standard, a emissora vai fazer a conversão, chamada up conversion, para HD e vai veicular o filme com barras laterais, as chamadas pillar boxes. Nesse caso, ao finalizarmos um filme standard, não se recomenda mais a utilização de tarjas em cima e embaixo da imagem. A chamada tarja letterbox, aplicada na finalização, se somaria à pillar box, fazendo com que a imagem vista seja bem menor, com uma incômoda moldura em volta do quadro. Como faço para checar as cópias em alta definição? O investimento em equipamentos de alta definição é alto e talvez desnecessário para as agências, levando-se em conta que isso pouco ajuda dentro do seu core business. Por isso, a recomendação é que as cópias HD, sejam elas HDCAM, XDCAM ou qualquer outra mídia, sejam checadas pelas pós-produtoras onde foram copiadas, da mesma forma como se faz hoje com a beta digital. O que muda para as produtoras e diretores? Para quem capta a imagem, as maiores preocupações devem ser com a qualidade da imagem e com o enquadramento. Da mesma forma que a aplicação de logos e letreiros na finalização deverá ser balizada pelo menor safe, o diretor deve se preocupar em enquadrar o assunto de cada cena dentro do safe 4x3. Isso não quer dizer que ele não deva captar em 16:9, mas a mensagem essencial ao filme deve ser passada dentro da menor área de safe. De uma maneira geral, os diretores devem captar 16:9 e enquadrar 4x3 pelo menos enquanto os dois sistemas interagirem. O planejamento do governo brasileiro prevê que o sinal analógico só vai ser desligado em 2016. Além disso, uma área de captação maior requer mais atenção para que elementos como microfones e pontas de cenário não sejam vistas dentro do quadro. Um outro fato que deve influenciar as produtoras, modificando o timing de produção, é o cuidado que se espera ter com o acabamento do assunto filmado. Do cenário à maquiagem, tudo fica maior, com mais resolução e, portanto, mais perceptível em alta definição. O que antes era até aceitável por conta da resolução da imagem, como cenários com poucas mãos de tinta, por exemplo, passa a ser muito mais visível em HD. Além do cuidado para que isso não ocorra, talvez seja necessário o investimento em uma equipe melhor preparada. Ouvi dizer que agora não posso mais utilizar 16mm, porque ele não tem resolução suficiente para gerar imagens de alta definição. É verdade? Não necessariamente. É certo que a partir de uma imagem pequena como a 16mm, basta lembrar que ela tem menos da metade do tamanho de um negativo de 35, requer uma maior ampliação e permite uma maior percepção dos grãos do negativo na exibição em alta definição, o que gera uma imagem final com qualidade inferior ao 35mm muito perceptível. No entanto, a decisão sobre utilizar ou não 16mm e a qualidade dessa imagem depende de diversos fatores. Entre eles está a finalidade de uso, o assunto filmado, a escolha do negativo e da luz mais apropriados, entre outros fatores. Cabe então ao diretor e fotógrafo julgarem juntos se essa decisão é correta. Eu devo abrir mão do enquadramento acadêmico? A partir de agora eu só posso enquadrar em Super 35? Não necessariamente. Porém, quando sabemos que o filme vai veicular em alta definição, o correto é, de fato, imprimir em janela Super, mantendo o assunto dentro da área 4x3. Mais uma vez, entendemos que devemos contar a história dentro desse enquadramento e que as áreas laterais que complementam o quadro são um extra, porém não vitais para a compreensão da cena. Dessa forma, os dois formatos, High Definition e Standard Definition, vão estar garantidos, evitando assim futuros reenquadramentos e crops de imagem. Essa foi uma maneira assim bem simplificada de explicar alguns pontos de interesse de todos nós, finalizadoras, produtoras e agências, nessa transição para a TV digital. É importante lembrar que, apesar das transmissões só começarem agora, o mercado brasileiro já tem know-how técnico e está preparado para lidar com as novas necessidades que vão surgir. Qualquer dúvida ou comentário, fiquem à vontade para ligar para a gente. O Breve Manual para a TV Digital é uma iniciativa da Tribo em parceria com a Teses. Até mais.